tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gostaria de agradecer, a participação de todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Riacho das Almas, bem como também dos professores. Então, pessoal, na aula anterior, nós falamos como era a formação das rochas e os tipos de rochas. E hoje nós iremos estudar sobre o que são os fósseis, para que os fósseis servem, os tipos de fósseis, tá bom? Então, vamos lá. O que são fósseis? Aí a gente já está tendo logo uma imagem, do esqueleto de um dinossauro da época da pré-história. Então, é uma espécie de fóssil, que a gente já está visualizando aí na imagem e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. O que são fósseis? Os fósseis são restos ou vestígios de vida que ficaram preservados em rochas e em outros materiais naturais, como o gelo e o âmbar. E possuem idade superior a 11.000 anos. O termo fóssil vem do latim fossilis e significa extraído da terra, em razão de serem encontrados principalmente em rochas sedimentares. Então, na imagem ao lado aí, vocês observam uma rocha. Esse tipo de rocha é uma rocha sedimentar. Observem que é uma rocha que aparentemente, quando assim a gente olha, dá a entender que ela possui camadas, não é verdade? Então, é justamente nesse processo de camadas aí, uma após a outra, onde os fósseis eles costumam se encontrar, certo? Então, esse termo fóssil, como vem do latim, da palavra fósseis, que significa extraído da terra, e de fato, a maioria dos fósseis que nós encontramos, são encontrados por historiadores, geralmente ele é encontrado, sim, da terra, extraído da terra. Após fazer algumas escavações, são encontrados esses tipos de fósseis. Fósseis de animais da pré-história ou até mesmo de épocas mais remotas. Aí observem aí esse GIF, que ele mostra, o dinossauro morreu, e ele ficou ali na superfície da terra, E com o passar do tempo, com os processos de erosão, o vento, a chuva, a areia, pedrinhas, foi cobrindo, E a gente observa que ele ficou mais ou menos na metade dessa rocha sedimentar e foi cada vez mais ficando mais profundo. Agora, isso são com milhões e milhões e milhões de anos, é claro. Para poder ficar nessa profundidade toda, tem que ser escavações profundas de fato para encontrar um fóssil desse. Mas assim, é só para vocês compreenderem como ocorre esse processo de formação de um fóssil. Fósseis, qual a sua origem? O que é e como se forma um fóssil? Aí vocês observam aí na imagem ao lado, uma réplica, isso é uma réplica, de um fóssil, de um Futabasaurus suzuki, um tipo de Sauropterygia, que é uma espécie é como se ele fosse tinha a aparência, de um jacaré, digamos assim, mas o nome era esse aí, Futabasaurus suzuki. Então, o que são fósseis? São restos ou vestígios de animais e vegetais preservados em rochas. A fossilização resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. Então, assim, para que de fato ocorra essa fossilização, de fato se torne um fóssil, existe todo um processo, não só físico, que é essa mudança de aparência, mas também químico e biológico, certo? Aí tem nessas imagens também, a gente tem aí um fóssil, do crânio de um dinossauro, e abaixo a gente tem de uma folha. Professor, e uma folha também pode ser um fóssil? Sim, tudo aquilo que tem vida, até mesmo animais ou vegetais, plantas, elas também podem se tornar um fóssil, tá certo? Curiosidade. É importante lembrarmos que os fósseis formam-se apenas em áreas sedimentares, pois é durante o processo de sedimentação das rochas que a fossilização acontece, como a gente viu naquele primeiro GIF, Que ele foi lá, com o passar do tempo, as pedras, as areias, a areia, ela vai cobrindo aqueles restos mortais, Até de fato se chegar ao fóssil, Agora isso com o passar de muitos anos. Então, os sedimentos, eles são as partículas de rochas, tais como poeira e areia.
Os fósseis, eles são considerados evidências da evolução. Por quê? Esse registro mostra frequentemente organismos bastante diferentes do que vemos hoje. Então, os fósseis, eles servem para a gente fazer comparações com a evolução de como somos hoje, de como eram os animais, o homem, as plantas. Então, são através dos fósseis que é feita essa comparação, certo? Então, é o caso dos dinossauros, que possuem seu registro bem documentado nos fósseis, sendo encontrado ossos, pegadas, dentes e até mesmo fezes fossilizadas desses animais. Então, assim, quando a gente... É lógico que nenhum de nós conhecemos os dinossauros, mas como é que a gente tem uma imagem, alguns desenhos animados, algumas caricaturas, baseado em quê? Baseado nesses fósseis. Né? Ali eles juntam aqueles ossinhos, né? Todos que... Muitas vezes eles não são encontrados todos juntos, eles ficam separados. Mas, quando montado ali, se tem uma ideia de como era aquele animal, de como ele vivia naquela época, que tipo de alimentação ele tinha, certo? Então, é muito importante essa questão do fóssil. Que tipo de informações os fósseis podem nos fornecer? Os fósseis guardam importantes informações sobre as formas de vida que eram encontradas em determinada época e como a evolução atuou nesses organismos, né? Então, vocês estão vendo ali, né, o historiador ali, o escavador, ele está ali, né, tirando ali a terra, né, muito cuidadosamente, porque são ossos, né, antigos, porém são de certa forma, né, frágeis. Então, assim, é com um pincelzinho, com muita delicadeza que eles vão descobrindo esse material, esse fóssil, né? E a partir dele ser feito todo esse estudo arqueológico de, como eu disse a vocês, de como aquele animal, aquela planta, como eles viviam naquela época, de fato. Então, e a evolução, né? Então, assim, a gente já viu várias vezes em alguns livros de história e o homem ele era diferente, né? A sua fisionomia, as partes do seu rosto não eram como antes. Tinha um rosto mais robusto, uma forma mais grosseira. E como é que a gente sabe disso? Através do estudo dos fósseis, desses restos mortais que foram encontrados, e a partir daí é feito todo um estudo da evolução do homem. Quais são os diferentes tipos de fósseis? Então, nós temos dois tipos principais de fósseis, né? Que são os somatofósseis e os icnofósseis. Como a gente vai identificar quais são os somatofósseis e os icnofósseis? Vamos ver as imagens a seguir. Os somatofósseis são restos orgânicos dos fósseis conservados. Trata-se de uma importante marca no sentido de registrar o passado biológico e geológico do nosso planeta, com o registro das espécies anteriormente viventes e suas heranças. Então, os somatofósseis, de fato, são aqueles fósseis que a gente consegue, que eles estão conservados, tipo os ossos, os dentes. Esses daí são os somatofósseis. E agora nós vamos ver o outro. Já os iconofósseis são vestígios fósseis, tais como pegadas e marcas de folhas, galhos, entre outros, que indicam a existência de seres vivos no passado. Também são importantes meios de mensurar as diferentes etapas da evolução dos seres vivos ao longo das eras geológicas. Então, a gente vê que são dois tipos diferentes, mas que possuem uma grande importância, né? Não só o somatofóssil, como também o icnofóssil, certo? Sendo que o iconofóssil, mas essa questão dos vestígios de um fóssil, né? Como uma pegada, uma marca de uma folha ali em uma rocha, de um galho, mostra que existiu aquilo ali, né? Porém, a gente não consegue poder pegar de fato, mas a gente vê que são vestígios, né, de um fóssil existente ali, certo? Paleontologia, né, os tipos de fósseis, aí é só para a gente ver as imagens, né? O somatofóssil, fóssil de vestígio somático. Aí a setinha mostrando, né, obtido a partir de um resto orgânico. Aí vocês observam aí na primeira imagem aí, né, é uma imagem de mineralização, que ficou, né, o desenho ali na rocha, ficou ali como se fosse gravado, digamos assim, ou a partir de um fóssil pré-existente. Como a gente vê ali um molde interno, né, o fóssil fez um molde na rocha,
e a partir daí também a gente pode considerar como um somatofóssil. E tem aí as imagens também do icnofóssil, a pegada de um terópode, ovos de dinossauro, crocopolitos, certo? Fóssil de vestígios de atividade vital, ou seja, todos os dois são importantes, porém a gente tem que saber identificar cada um deles, tá certo? Mas não deixa de ser um fóssil. Aí tem mais outra imagem, né? Fóssil de uma espécie de crocodilo, datado com mais de 160 milhões de anos. E abaixo a gente tem a pegada aí de um dinossauro, que nós consideramos como um iconofóssil. Fósseis, né? Iconofósseis e somatofósseis. Então, os iconofósseis são marcas ou vestígios, né? Que são importantes para o estudo do paleoambiente. E os somatofósseis são restos somáticos corpóreos, importantes para os estudos das espécies. Então, cada um deles tem um segmento de estudo, certo? Para, de fato, se chegar à ideia de quanto tempo, né, aquela espécie ela permaneceu no planeta, como ela se alimentava, como vivia, há quanto tempo atrás isso ocorreu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau!